medo de falar em público é daqueles que arrebata a maioria das pessoas. Tá, inclusive, em pesquisas recentes, entre os top 5 medo, né, da humanidade. Junto ali com o medo da morte, com o medo de sequestro, tá? Falar em público. E para justamente conversarmos sobre isso, aqui nesse Carreira Negócios de hoje, eu recebo a nossa colunista, Mônica Real, que é especialista em comunicação, para nos ajudar a entender, desvendar um pouco esse mistério, Mônica. Por que para algumas pessoas é mais natural, né, flui melhor o falar em público e para outras gera aquele pânico? Uma pergunta difícil de responder, né, Iva, assim, de uma forma geral. Talvez tenha a ver com as experiências pretéritas que a gente tem, né? Então, talvez lá, quando você começou, a primeira vez que você falou em público, os teus pais incentivaram, os teus professores incentivaram, bateram palmas para você, ao invés de te dizer, ah, sai daí. Não, isso não ficou bom. E te criticar. E aí você vai construindo um arsenal de boas experiências que faz com que você encare isso como algo natural. O medo, ele diminui na medida que você pratica isso, que você fala em público. Talvez para aquelas pessoas que tenham mais medo, tenha essa questão das experiências passadas que eu tive que não foram tão positivas, né? E tem uma questão também do medo de julgamento do outro, né? Acho que esse é um dos principais, tipo, o que vão pensar, e se eu errar, e se me der branco, se eu esquecer? Perfeito. É que a minha preocupação nesse momento, ela não está no que eu estou comunicando e no público com quem eu estou falando. Ela está no como eu estou me sentindo em relação ao que eu estou dizendo, em se eu estou fazendo bem ou não. E esse é o desafio da nossa comunicação. O desafio da comunicação tem a ver com esse medo, com a minha incapacidade de sair de mim, né? Olhar a partir do olhar do público. É por isso que eu tenho medo. Ah, vão me julgar assim, assim, assado. As pessoas não estão preocupadas comigo. As pessoas querem saber do assunto que eu vou falar para elas, como aquilo ajuda elas. Então, se eu sair dessa minha preocupação, né, de como o outro vai me julgar, se eu vou ser perfeito ou não vou ser perfeito, se vai ser maravilhoso ou não, e simplesmente conversar com as pessoas. Talvez focar mais no conteúdo e na forma com que você vai passar e menos com o julgamento, o pré-julgamento, né, dos outros, de quem está te assistindo. O foco é assim, essas pessoas que estão aqui, o que elas gostariam de ouvir sobre esse tópico que eu estou falando? Estão falando aqui sobre medo de falar em público. O que as pessoas gostariam de dizer? Gente, é possível superar isso, né? A dica número 1 é, fale em público. Treine, né? Vai falar, né? Até tem uma frase que eu gosto muito, que eu já citei em outros momentos, em encontros nossos da confraria, que tem uma frase da Hillary Clinton, que é: nunca perca uma oportunidade de expor as suas ideias e o que você faz, né? Inclusive em público. Então, talvez nessa repetição, né? E tendo experiências positivas, ou pelo menos a maioria das experiências positivas, que vai te reforçando, diminuindo esse medo. Perfeito. Essa frase que tu trouxe me lembrou uma frase do Dale Carnegie, que a gente usa também nos nossos treinamentos, né? Para ajudar as pessoas a entenderem que é assim: eu nunca mais terei medo de ficar em pé e dizer o que penso. Então, é a gente se posicionar, né? Você comunicar as suas ideias é o que diferencia você. Então, fique de pé e fale o que você tem para falar. E não existe nenhuma razão pela qual a gente possa comunicar sentada aqui conversando, que nós não possamos ficar em pé e fazer a mesma coisa. Uhum. E falar a mesma coisa que falar para uma pessoa, falar para 10, para 20, para 100, para 1000, né? Eu acho que essa do levantar-se, acho que tem um empoderar-se, né? Um outro ponto que eu vejo daí nas minhas falas em público, que é a questão da preparação. Eu sempre me sinto mais tranquila quando eu estou assim, é um assunto que eu domino, que eu estou bem preparada, que eu tenho experiência e tal. Se é um assunto, e eu já passei, que assim, não é 100% a minha área, ou 100%, eu dá aquele friozinho na barriga, é mais forte, digamos assim. Então, acho que também a questão do preparar-se, né? Acho que é muito importante para diminuir o medo. Faz muito sentido, né, Iva? Assim, quando você... vou citar de novo o Dale Carnegie, né? É assim, fale de coisas que você adquiriu o direito de falar. Como assim? Ou coisas que você viveu, ou coisas que você estudou o suficiente para ter algo para agregar para as pessoas que estão te escutando. Então, tem a ver com isso que você falou. Ah, como é que eu me preparo? Ah, eu vou estudar. Não, eu vivi isso, então eu posso falar disso com tranquilidade. Se eu não estou preparado, talvez eu deva avaliar assim, será que eu não estou desperdiçando o tempo dessas pessoas? Uhum.
Me colocando numa situação de vulnerabilidade sem necessidade. Isso. Daí, né? E aí, às vezes, é assim, se eu não tenho nada para agregar, talvez eu não deva falar nada mesmo. Exatamente. Né? E aí me preparar para ter coisas que agregam, né? Tem mais a ver com isso do que eu sair simplesmente falando qualquer coisa. Então, essa preparação ela é importante, sim, né? A gente preparar 70 vezes mais do que aquilo que você tem tempo para falar, porque assim, se surgir alguma coisa, você tem como desenvolver. Então, essa preparação ela é super importante para a gente ter uma boa comunicação. E o branco? Porque já ouvi dizer pessoas dizendo assim, na hora me deu um branco. Tem a ver com a questão emocional também, né? Esses lapsos, assim. Tem a ver com a questão emocional e tem a ver com uma outra coisa. Sabe quando você decora o que você vai falar? Não decorar não. Aí você tem branco. Porque você não sabe do assunto, você não conhece o suficiente daquilo, você decorou uma fala. Aí se você esquecer um pedacinho, puf, sumiu tudo aquilo que você ia falar. Então, a gente tem que entender que, assim, mesmo para quem fala, o palestrante contumaz, né, aquele que está sempre falando, ele vai ter frio na barriga e tem que ter mesmo, porque é sinal que a gente está emocionalmente conectado com aquele momento. Então, isso é importante. Então, vai ter aquele nervosismo. Então, não te coloca numa situação, né, que vai te atrapalhar. Não decora o que você vai fazer. Né? Saiba sobre o assunto para que você possa falar. Esqueci mais natural, né? Isso. Esqueci o que eu tinha planejado para falar especificamente, não tem problema, eu vou desenvolver porque eu conheço do assunto. Então, o branco, ele dá muitas vezes nesse sentido. E uma das coisas que realça o branco, né, é a gente fazer... Não, fica em silêncio. As caras de paisagem. Isso. Fica em silêncio e olha para as pessoas. Vai te dar tempo de você recuperar. Pensar. Então tá, pessoal, aqui tem umas dicas básicas, né, pra gente se preparar cada vez mais e enfrentar o medo, né, daquelas coisas que precisa enfrentar e que vamos colocar coisas positivas para falar para os outros de maneira preparada que somos, né, que podemos estar para que realmente cada vez mais tenhamos sucesso nesse ponto, falar em público, que para nós mulheres que precisamos vender, precisamos apresentar nossas ideias é tão importante. Nos acompanhe aqui que tem ainda muita coisa legal no programa de hoje.